a pergunta diz o seguinte: o que fazer quando percebo que minha expressão é menor do que está dentro de mim, do que percebo de Cristo, ou até pior, quando a expressão parece ser confundida ou mal interpretada? Você já passou por isso? O silêncio é por um tempo, ele é necessário para entender como me expressar? Eu realmente acredito naquilo que Jesus falou. Ele disse que a gente fala daquilo que está dentro da gente, né? Então, quando a gente está muito calado, é porque a gente, de fato, está silenciando algo que está dentro de nós. Todos nós que somos cristãos, nós somos cheios do Espírito, nós recebemos o Espírito, como eu disse aqui um dia. Mas Paulo também fala que nós temos a capacidade de extinguir o Espírito. E a gente faz isso, às vezes, com as nossas escolhas e com as nossas atitudes. E eu penso que quando nós percebemos isso, a maneira que a gente tem para resolver isso é nos arrependermos. Eu não estou falando que todo mundo tem que se tornar um grande evangelista falando para todo mundo, não é isso. Mas eu acredito que algo é errado quando a gente nunca fala. Há algo errado quando a gente está calado o tempo todo, quando há um mundo clamando ao nosso redor, quando tem gente na nossa família clamando, quando tem gente na classe de aula ou no trabalho ao nosso redor clamando. Se a gente está calado, silencioso em relação a isso, então tem alguma coisa errada. E aí eu acho que é porque a gente está sufocando o Espírito dentro de nós, né? Então, se a nossa expressão é menor do que nós somos, acho que foi essa a pergunta, então é porque, de alguma forma, nós reduzimos muito quem nós somos em Cristo, ou Deus. Nosso Deus se tornou pequeno demais para nós. Entendeu? Certo. Dentro desse assunto ainda, está direcionado ao Hudson essa pergunta. São duas perguntas. Começa assim: como ser relevante, então, como começar a agir diferente sem abandonar tudo, amizades, lugares que frequentava, tipos de conversas, mas também não ficar em cima do muro e nem entrar em uma bolha? Como a gente consegue esse equilíbrio de não ir nem para um extremo nem para outro? E a pergunta é para qualquer um, diz o seguinte: eu não me acho digna para falar do amor de Deus e eu não sei o que fazer. O que vocês falariam? A primeira pergunta é aquele conflito, né? A pessoa tinha as amizades antes, agora caminha com Cristo, e como fazer para não abandonar essa galera que ele colava, essas conversas, mas também não ficar numa bolha só com os cristãos? Como que a gente acha esse equilíbrio entre talvez a vida que a gente vivia antes, a que a gente vive agora, enfim? Legal, valeu. Cara, abandonar eu acho que não faz sentido algum, é exatamente o oposto. Quando Deus nos salva, Ele não salva para Ele tirar a gente. Você está ligado quando Jesus ora, e a oração de Jesus é o seguinte: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, cara, a gente não pode jamais querer sair do mundo e ficar nessa bolha. A sacada é a gente estar lá com essa galera e a gente sim fazer diferença lá. A gente ser luz naquele local. Agora, ao mesmo tempo, dependendo do caso, talvez você precise passar um tempo fora. Né? É aquela questão, por exemplo, tem pessoas que inclusive são dependentes de droga e às vezes eles são recuperados e eles precisam sair momentaneamente daquela comunidade de amigos, daquele grupo de amigos, para eles poderem se tratar. Mas, então, salvo alguns casos, a ideia é o quê? Cara, você foi salvo, bicho, você tem o amor de Cristo, seja bênção para essas pessoas. Essas pessoas precisam ouvir o que você tem para falar. Então, esse é o ponto. A bolha, ela é algo assim, não faz sentido algum a gente estar numa bolha. E como a gente falou, né? Jesus, ele veio, o que ele mais fez foi sair e falar. Então, é isso que a gente deveria fazer também. É interessante isso, porque a gente precisa lutar contra a tendência. As estatísticas mostram que o cristão, em média, perde 90% dos seus relacionamentos com não cristãos no quarto ano da sua conversão. Então, até 4 anos, ele ainda consegue manter alguns relacionamentos. Depois de 4 anos, 90% dos relacionamentos com não cristãos, ele perde completamente. Então, para reverter isso, a gente tem que ter uma atitude intencional
de manter relacionamentos com pessoas de fora, porque naturalmente nós vamos ser sugados pela bolha que é a bolha da igreja, de todas as atividades, e a gente vai perder isso. Entendeu? Tem que haver um esforço intencional para a gente poder manter esses relacionamentos. Okay. I think it was about relevance. It's a little bit hard with the translation, so I think I want to answer the right question, but it's about relevance, yes? Okay. Are you going to answer a question? I am. Okay. No, I just wanted to clarify. Okay. And I'm done. Something that I've experienced is God will break my heart for people. Uma coisa que eu experimentei é que Deus quebranta o meu coração pelas pessoas. And for me, that's the best way to be relevant, is that I really care about somebody that doesn't know about Jesus. E para mim, essa é a forma que a gente deve ser relevante, é quando a gente realmente se quebranta pelas pessoas que não conhecem Jesus. I don't feel like I've ever had a hard time relating to somebody because basically we're all the same. Eu não sinto nenhuma dificuldade em me relacionar com as pessoas, porque eu sinto que, a gente é feito da mesma coisa. You know, we need to be loved. We need hope. You know, there's just various things that bind us all together. Todos nós precisamos da mesma coisa. Nós precisamos de esperança, de amor, sermos amados. Nós todos precisamos das mesmas coisas. So when I talk to somebody, I just talk to them like I would my sister or Então, quando eu falo com qualquer pessoa, eu falo como se eu estivesse falando com a minha irmã ou com qualquer outra pessoa. I've talked to the most radical whatever, punk Eu já or falei whatever. com o punk mais radical e And they're just like my brother. E Why eles- wouldn't they be? e eles são simplesmente iguais aos meus irmãos. Por que eles não seriam? I never understand the separation because I say, Lord, break my hard heart, and I love them. Eu nunca entendi essa separação que as pessoas fazem entre as pessoas. Eu simplesmente amo todas as pessoas. E elas são todas iguais. So for me, that's the easiest way to be relevant, is just to care enough to just cry over their pain, to listen. Então, para mim, essa é a forma mais importante de ser relevante, é se importar o suficiente, é amar, é realmente ouvir as pessoas. And just be a normal human being that's met Jesus. E seja um ser humano comum, normal, que simplesmente encontrou a Jesus, teve um encontro com Jesus. Essa aqui é para a Ângela, mas eu acredito que os brasileiros vão poder responder também. É uma pergunta que parece que quando você vai proclamar o evangelho, a pergunta é sobre o Brasil, as dificuldades que a gente encontra. Parece que você tem que, às vezes, desmistificar alguns preconceitos que as pessoas têm contra a igreja, diante de alguns exemplos públicos que a gente tem. A pergunta é: como que tem sido na Ucrânia para vocês isso lá? Vocês enfrentam algum tipo de bloqueio em relação a alguma imagem ruim que a igreja tenha? E como que é isso para vocês lá? Yeah, it's the same. Sim, é o mesmo. But we believe our mission is not to break the wall, Nós acreditamos que a nossa missão não é quebrar essa barreira, but preach Jesus. mas pregar Jesus. So we try to. Our message is God's love, A nossa mensagem é o amor de Deus. and we want to help people to reconcile. E a gente quer ajudar as pessoas a se reconciliarem com Ele. And our goal is for them to see Jesus as He is. E nosso objetivo é que eles vejam Jesus, quem Ele realmente é, His beauty, sua beleza, and that He loves them the way they are, e que Ele as ama como elas são. and He wants to help them change. E Ele quer ajudá-las a So we mudarem. try to avoid conversations about religion and churches, Então a gente evita essas conversas sobre religião, igrejas, because it's not for the streets. porque não é esse tipo de conversa que a gente quer ter nas ruas. Desculpa, eu estou tendo a tendência de adicionar coisa aqui. Eu acho que a gente, como igreja, como cristãos, a gente às vezes dá um testemunho contrário. Eu vejo isso e eu tenho tentado me policiar em relação a isso. E é uma coisa que a gente já conversou, o Hudson e outras pessoas.
quando a gente, principalmente nas redes sociais, que a gente vive no mundo das redes sociais, a gente acaba pegando exemplos negativos de comportamento de cristãos ou igrejas e a gente ajuda a divulgar isso. A gente acha que a gente tem que se posicionar e a gente pega lá o escândalo e tal, e a gente fala, isso, aquilo e tudo mais, e a gente acha que é certo isso. Na verdade, a gente só está ajudando a divulgar uma coisa negativa que reforça para as pessoas que não conhecem a Cristo algo que ela já tem como negativo. Então, tem aquele velho ditado que roupa suja a gente lava em casa, né? Eu acho que tem muita roupa suja que a gente deveria deixar fora da divulgação das redes sociais. O mundo já está fazendo isso. As pessoas que não amam a Cristo já estão fazendo isso. Não precisam da nossa ajuda. Você entendeu? Não precisam da nossa ajuda. Então, se é algo que a gente tem que lidar, e a gente pode lidar numa relação pessoal, eu acho que a gente deveria fazer, mas acho que a gente deveria evitar bastante ficar divulgando coisa que não é boa, que não edifica, que traz uma imagem negativa da igreja e do evangelho nas redes sociais. Agora a gente tem uma rodada de perguntas aqui relacionadas à missão Steiger e coisas relacionadas. São bem legais. Uma para todos. Diz se você precisa ser um evangelista para ir para a escola de missões. Yeah, oh, sorry. I was waiting for that one. Okay. I want that one. No. Of course not. Of course not. Ela quer traduzir, ela falou, não, estou brincando, não vou traduzir. Yeah. There's a whole body of believers and we need to represent all of them. Tem um corpo de crentes e a gente precisa representá-los. My husband David is a real evangelist. O meu marido, o David, ele é um verdadeiro evangelista. And it's awesome to watch. E é maravilhoso assisti-lo. But I also need, we need people that are, I would say, pastoral care people, in other words. Mas a gente também precisa de pessoas que têm o dom de cuidado pastoral. They're patient and they will really just take the time to help somebody grow day by day by Que são day. pacientes e conseguem ajudar as pessoas a crescerem dia após dia, de uma forma It's lenta. That gift that I was just describing, the day by day, just patient, loving, is an awesome gift. Mas esse dom de ajudar as pessoas dia a dia, com paciência, também é um dom maravilhoso e muito importante. And in Steiger, we also always need organizers. E no Steiger, nós também sempre precisamos de organizadores. So to answer the question quickly, nope. Então, para responder a pergunta de uma forma bem rápida, a gente precisa de todos os tipos de pessoas. E eu acho que o grande desafio é, talvez, para vocês que não têm esse dom de evangelista necessariamente, mas você ainda assim saber que você é um evangelista. E eu gosto muito da frase, na verdade eu repito tanto que eu até me canso de repetir, mas eu acho que as pessoas precisam ouvir, que é daquele grande pregador britânico chamado Charles Spurgeon. E uma das coisas que ele falava é: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então, a questão da gente evangelizar, a questão da gente compartilhar nossa fé é essencial. A gente não tem como desconectar isso. Então, no caso da missão Steiger, eu acho que é como a Jody falou, a gente tem necessidade de pessoas com todos os tipos de dom. Porque a gente não é só para uma conferência, por exemplo, como essa acontecer, tem pessoas envolvidas nas mais diversas áreas. Agora, você sim tem o dever de evangelizar. E aí, a missão, ela pode stretch você, ela pode te esticar mais, fazer com que você, puxa, cara, às vezes vai ser desconfortável para você, mas é isso que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é quando a gente está junto, é um assim, tá ligado? Ferro com ferro se afia. Então, é essa sacada. Então, todo mundo aqui é bem-vindo e você não precisa ser necessariamente um evangelista, mas você precisa, sim, amar Deus e evangelizar com toda a tua vida. Legal. A próxima pergunta é como que é a ponte que as igrejas fazem com pessoas que são alcançadas pela missão? Existe alguma forma de integração? Como que é esse trabalho pós os eventos ou ações que a Steiger faz, tratando-se de não cristãos? A pergunta é direcionada para o Hudson, mas quem quiser responder.
I just want to jump back to what you just said, and then we can jump to that question. Okay, if you don't mind. I agree. I agree with you that there's nothing. It's when I watch David, because he's got that strong gift of evangelism. You know, he just, I don't know. It's. Hi. Eu queria só concordar com o que o Hudson falou antes de responder a próxima pergunta. Que realmente, quando eu assisto o David evangelizando, é algo muito maravilhoso. When you watch David, it's great. Thank you. Okay, and it's just amazing, you know, because he will say something, and it's not even that special, and the Lord just goes, okay, and people will come forward. É muito maravilhoso, porque quando você assiste o David falando, pregando o evangelho, ele fala algo que nem é tão especial assim, mas você vê um monte de gente aceitando a Jesus, levantando. But I agree with you. I absolutely love just talking to somebody about Jesus and watching God work in them. So yeah, I agree. We're not saying that you're free. Don't ever talk to anybody. Yeah. Então, o David realmente tem esse dom, mas ao mesmo tempo eu também acho que concordo com o que o Hudson falou, é muito importante no seu dia a dia, você tá lá conversando com uma pessoa e compartilhar de Jesus, tal. A gente não está falando que você não precisa falar com ninguém não se você não for um evangelista. Yeah. You just have to be open to whatever God is saying to you and then move. Você tem que estar aberto para o que Deus tem para falar com você e estar pronto para mover na hora que Ele manda você mover. Então, sim, isso é importante também. Sobre o... Esse microfone tá legal. Bom, sobre essa questão do que a gente faz depois, né? Então, por exemplo, a gente fez um show com alegórica. Então, o que a gente faz depois? A ideia é que a gente consiga, em primeiro lugar, a gente manter contato com as pessoas. Normalmente, a gente tem igrejas e pessoas parceiras. Então, por exemplo, quando acontece um show do alegórica, normalmente já vai uma equipe que nos ajuda e a gente pode estar lá junto, trocando ideia com pessoas. Inclusive, quando eu li de manhã a frase de uma das pessoas que foi no show, ela mandou essa mensagem para uma pessoa que estava com ela mas que fazia parte da equipe, para uma pessoa que ela conhecia, mas que fazia parte da equipe que estava com a gente no show. Então, esse é uma das coisas que a gente se preocupa, é como a gente pode manter contato. Outra coisa, e isso já é um pouco do que acontece, por exemplo, e tem acontecido durante já um bom tempo lá em Guarulhos, principalmente, é o estudo bíblico para não religiosos. Então, a gente faz esse tipo de estudo bíblico, onde a gente consegue assim, reunir pessoas, trocar uma ideia com a galera, deixar os caras falarem, tá ligado? Para os caras levantarem as questões deles, as perguntas, e a gente, trocar ideia mesmo e discipular. Então, o Steiger, ele tem a ênfase em alcançar e discipular a juventude global. O que tem acontecido muito lá, por exemplo, ali no mundo de língua russa, que é o que eles falaram, que é esse 6 p.m. Bible Studies. Esse é o tipo de coisa que eles fazem. Então, depois dos shows dessa banda, por exemplo, que é o Nutec lá, que é uma banda, só para vocês terem ideia, tipo um NX0 aqui, é uma banda conhecida lá. Então, mas os caras vão e eles proclamam do palco. E daí depois eles convidam essa galera para ir nesse 6 p.m. Bible Study, nesse estudo bíblico. A galera cola lá e eles começam a trocar ideia e começam a ter um relacionamento. Então, a gente tem algumas formas de fazer isso. Fora isso, tem alguns outros eventos que acontecem que também servem como ponte. Um deles é o Manifest, que acontece todo mês, e a gente convida sempre artistas que não são cristãos e artistas que são cristãos, para que você possa ter um público realmente de pessoas que precisam ouvir. Então, assim, tem várias coisas acontecendo, e para quem fizer o Compacta agora em janeiro, também vai ter a experiência do que vai acontecer logo depois do e quem acompanhar a turnê do No Longer Music vai ter a experiência de acompanhar os follow-ups, que depois dos shows tem follow-ups, tem encontros com as pessoas que responderam ao chamado de alguma forma, para que essas pessoas possam tirar dúvidas, conversar um pouco mais e saber o que fazer depois. Então, tem bastante coisa rolando. Uma das coisas que não funciona, que a gente tem percebido no decorrer dos anos que parece não funcionar bem, é você tentar fazer com que a pessoa venha, principalmente uma pessoa que não tenha nenhum contexto cristão e que se interessou
por Jesus por causa do show da banda ou de alguma atividade evangelística da missão, você tentar fazer com que essa pessoa saia imediatamente dessa experiência para passar a frequentar uma igreja local. Isso daí geralmente acaba não funcionando muito bem. Então existe uma ponte, existe um processo para que a pessoa saia daqui e ela tenha condições de vir e frequentar a igreja e participar de uma maneira comum. Então essas atividades que são feitas são atividades justamente nesse processo de levar uma pessoa sem familiaridade com a fé, sem familiaridade com a igreja, com os cultos, para que ela possa passar a frequentar e ser membro de uma igreja local. Ok. Angela enfatizou que Deus não está procurando cristãos profissionais, mas cristãos apaixonados. A pergunta é como que a gente encontra um equilíbrio e não ficar só preocupado com qualidade, como que a gente cultiva a nossa fé em Cristo, mas também se preocupando com a qualidade, como que vocês lidam com isso na missão, como que a missão vê esse equilíbrio, como que é feito esse preparo dessas partes todas. It's a good question. Uma pergunta muito boa. Heart goes first. O coração sempre vem primeiro. So that's what I believe, that if you watch over your heart, então, se você estiver sempre atento ao seu coração, you'll be all right. Você vai estar bem. And when I was saying professional Christian, I didn't mean professional in some areas. Quando eu quis dizer um cristão profissional, eu não quis dizer profissional em uma área específica. It was kind of like I was just trying to say that you cannot be so professional you forget about your heart. Eu quis dizer que você não pode ser tão profissional que você se esqueça do seu próprio coração. I believe Christians should be professional in what they do. Eu acredito que os cristãos devem ser profissionais naquilo que eles fazem. If they're musicians, they need to try to be the best. Se você é um músico, você deve tentar ser o melhor músico. The best artist. Se você é um artista, o melhor artista. Administrators, the best administrators. Um administrador, o melhor administrador. In the best way. Se você for organizar uma conferência, faça da melhor forma possível. Eu acredito nisso com todo o meu coração. My point was that the passion goes first. O meu ponto era que a paixão vem primeiro. The rest of the things goes after the passion. E as outras coisas vão depois. Because Jesus himself, he said there's 2 commandments. Porque o Jesus deu 2 mandamentos. The first commandment is love your God. O primeiro mandamento é ame a Deus with all your heart, com todo o seu coração, all your strength, toda a sua força, all your understanding. Todo o seu entendimento. So I was trying to make this point. Então eu estava tentando falar sobre isso. Be passionate. Seja apaixonado. Just be revived. Seja revivado. And sometimes the organization e às vezes a organização and planning e o planejamento tend to kill the passion. Mata a paixão. So simply watch over this. Eu já vi isso acontecendo. And balance, I believe Holy Spirit is the only one who can help us to keep the balance. Então, a paixão, o amor e prestar atenção no seu coração é a única coisa que pode manter o equilíbrio. There is like no measures, no weights. Não há uma medida ou uma balança. Something I would say, sometimes when we talk about professional, you may not have meant it that moment, but what you can mean is it becomes like a business. Às vezes, essa questão de ser profissional, o que acontece é que às vezes a coisa se torna um negócio. You lose your heart. You don't love anymore. You structure. E aí você tem uma estrutura rígida e você perde o coração. Você perde a paixão. You don't feel the need to begin a meeting seeking God about what God wants to do in that meeting. E às vezes você começa a não achar mais tão importante começar uma reunião com uma oração, clamando a Deus para que Ele dirija aquela reunião. You just get on with it because you have business to do. Simplesmente você vai e faz a reunião porque você precisa cumprir aquele negócio. And I don't want to be a part of that kind of mission. E eu não quero ser parte desse tipo de missão. I want to be able to cry for people. I want to be able to be desperate for God. Eu quero chorar pelas pessoas, eu quero ser desesperada buscando a Deus. I don't want to be professional in that way. Eu não quero ser profissional nesse tipo de coisa. You get so slick and so smooth that you don't need God anymore. Quando você vai, você está tão confortável naquilo porque você sabe o que você está fazendo e aí você acha que não precisa mais de Deus. Eu penso que a diferença entre profissionalismo e excelência.
Nós somos chamados para fazer as coisas com excelência, mas nosso ministério não é uma profissão, né? Como John Piper, não sei se o Daniel tem o livro lá, mas se não tiver se você não conhece, ele tem um livro que ele diz assim: irmãos, nós não somos profissionais. E é um chamado, na verdade, aos pastores, à igreja, àqueles que são ministros, de que o ministério não é uma profissão, é uma vocação, é um chamado de Deus. Agora, nós desempenhamos isso com excelência. Salmo 78 diz que Deus chamou Davi do pastoreio das ovelhas no campo para pastorear o seu próprio rebanho. E diz que Davi pastoreou essas ovelhas com integridade de coração e excelência de mãos. Integridade de coração e excelência de mãos. Então, a gente está falando, né? Não é profissionalismo, mas excelência, sim. Devemos buscar excelência naquilo que a gente faz. É isso, a gente às vezes está mais preocupado e esperando mais ansiosamente a terceira temporada de Stranger Things do que esperando aquele momento que a gente tem diário com Deus. Então, o ponto é quanto tempo diário a gente gasta com Deus, buscando realmente o coração do Pai, porque a gente tendo o coração do Pai, a gente vai amar as pessoas. Obrigado. Agora tem um combo de perguntas para as mulheres. Primeiro, eu vou fazer todas em uma só, tá? Porque a gente tem que encerrar daqui a pouquinho. A primeira é: qual que é a importância da oração no ministério? E se você pode citar algum exemplo dessa importância na sua vida, de algum fato, algum acontecimento, de como a oração é importante no seu ministério. A outra é: como administrar a família com o ministério. Desculpa. So the importance of prayer in your ministry. Importância da oração no ministério. Isso. If you have any personal example of that. A prayer in ministry? Yes. It's like we could write a book. Eu poderia escrever um livro sobre isso. I mean, for me, again, I think you're going to hear the same thing Acho all que the você vai time. ouvir a mesma coisa o tempo todo. Prayer is talking to my Father. A oração é uma conversa com o meu pai. And so every second of my day, I have to have him. Então, a cada segundo do meu dia, eu preciso disso. I'm not good enough. I'm not strong enough. Eu não sou forte o suficiente, eu não sou boa o suficiente. To follow him the way I want him to show me. Para segui-lo do jeito que eu quero que ele me mostre como eu devo fazer as coisas. And so for me, it's a desperate need for God. That's why I pray. So I always am praying. It's like an all-day thing. Oh Lord, I have no idea what to do here. Então eu tenho uma necessidade desesperadora de orar o tempo todo, porque eu preciso o tempo todo que ele me fale o que fazer e como fazer. Senão eu fico sem saber o que fazer. Ele realmente me guia o tempo todo. So praying is like, how often do you breathe? Então você me perguntar de oração é como se você me perguntasse: qual a frequência que você respira? I may share my personal testimony Vou or dar example. Meu testemunho pessoal, ou um exemplo disso. Because for years I was really fighting this condemnation. Porque por muitos anos eu estava lutando contra a condenação. That I don't pray enough. Eu achava que eu não orava o suficiente. And I would try to pray like according to the watch. Então eu ficava orando, olhando no relógio. But I would get bored. Mas aí às vezes eu ficava meio In 30 entediada. minutes, for example. Em alguns minutos. Then I was trying to wake up at 5 in the morning. Aí eu falei, não, agora eu vou acordar às 5 horas da manhã, asleep. Mas aí eu caía no sono. I would feel so bad. E aí eu me sentia mal. So I would feel much worse after praying than before. Então eu me sentia pior depois de orar do que antes de eu orar. But I love the Lord with all my heart. Mas eu amo o Senhor com todo o So meu I just coração. couldn't figure out. Então eu não conseguia entender o que estava Because of acontecendo. all this teaching, you should pray this and this and this and this way and this way. Porque eu tinha muitos ensinamentos. Você deve orar assim ou assado, fazer esse tipo de oração. And then finally, E aí, finalmente, God broke through me Deus me quebrantou and set me free e me libertou with the truth that Jody just shared. com a verdade que a Jory acabou de compartilhar. Prayer is like air. A oração é como ar. It's not enough to pray 1 hour. Não é suficiente orar 1 hora. It's not enough to pray 5 hours. Não é suficiente orar 5 horas. Actually, the Bible says of constant prayer. A Bíblia fala da oração Pray constante. always. Ore sempre, o tempo todo. So this is number 1. Então isso é o número 1. And I surely agree with
special prayer time. É claro que eu concordo com o horário especial de oração, You were tempo de asking about oração. examples. Vocês estavam pedindo por exemplos. So, plus, being always in tune with God. Então você deve estar sempre em sintonia com Deus. Of course, I'm really trying to make this time. Claro que eu tento encontrar um tempo certo para fazer as orações. It's like a date for me. Tipo with God. encontro com Deus. And I really like to look at it this way. E eu gosto de olhar para isso dessa forma. And I like the saying one man said, make your time with God. E eu gosto de uma frase que eu ouvi um dia: faça You tempo para will Deus. never have time. Você nunca tem tempo para as coisas. We don't have time. A gente não tem tempo para nada. But we make time. Mas a gente faz If I need to tempo para meet as coisas. somebody, I'm making my time to Se eu meet quero the encontrar person. com uma pessoa, eu faço tempo para essa pessoa. Eu separo um tempo para essa pessoa. That's what I do. I schedule my time É with isso que eu God. faço. Eu marco um tempo com Deus. So it's like practical things. In the morning, Então, por exemplo, uma coisa bem prática, it's pela like, manhã. it's my first business meeting. A minha primeira reunião de negócios é com Deus. I meet with God. Eu me encontro com Deus. And sometimes I just quietly sitting in His presence. Eu simplesmente sento em silêncio e sinto sua presença. Put on the worship music that really brings the atmosphere. Eu ligo uma música de louvor que traz um ambiente And I just gostoso. enjoy His presence. E eu simplesmente aproveito a sua presença. soak in. E aí eu me derramo diante dele. I let God love me E eu deixo que Deus me ame. because it's very important. Porque isso é muito importante. One last thing. Só mais uma You coisa. let the girls talk, you're in trouble. Deixa que as garotas falem. Okay. Tá. Last thing is for me on this is Steiger is really growing. O Steiger está crescendo muito. And what we have felt is we need to be on our knees in prayer more than ever. Mas o que a gente sente é que a gente deve estar de joelhos em oração mais que nunca. Because in a way, success is more dangerous than failure. Porque o sucesso, na verdade, é mais perigoso do que a falha. Because you can get proud. Porque você pode se tornar orgulhoso. And you can think, I did it. E você pode achar que você mesmo fez isso. And it's crazy. E isso é muito louco. So what we've been doing is, like these guys, you can tell about that. They pray every day. Então, We have a prayer chain every day. nós temos uma oração todos os dias. It's for the ministry, É para o ministério, but whoever can join. mas qualquer pessoa pode vir. Every day, participar. 9:00. Todos os dias, às 9h. It's like a special phone program, application. É um aplicativo. We join in A gente entra and we pray for 20-30 minutes. e a gente ora por uns 20, Every 30 day minutos. for almost 1 year. Todos os dias, faz um ano já And que a gente faz it's isso. like a chapel for us. Chapel. É como se fosse uma capela para nós. That's how we look at it. Like we start our morning with a prayer, É tipo uma capela. A gente entra e Seeking começa a nossa God. manhã dentro, orando, buscando a Deus, interceding, intercedendo, praying for specific people, orando por pessoas específicas, for the outreaches pelos that are evangelismos coming, que estão para for chegar, the conferences. pelas conferências que vão vir. Yeah. And lately, David also challenged us E a gente também tem muitos to have like desafios. prayer partners. Por exemplo, colocar parceiros de So oração. we split in pairs. Então a gente se divide em And pares. now, plus this, we also like have these prayer calls. A gente também tem essas ligações de oração. And once a week, twice, 3 times, it doesn't matter. We don't count. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, não importa. A gente Whenever não we fica are contando. available, we just call each other Dependendo da disponibilidade das pessoas, a gente And se liga e passionately faz essa oração. pray for each other Ora uns pelos and outros see God. e busca a Deus de forma And apaixonada. that's when you start seeing the miracles. E aí que você vai começar a ver os milagres. So do it. Do something like David has been talking about. We need to go deeper with our prayer. Faz isso, como o David falou, você precisa se aprofundar nas suas orações. Do something crazy. Faz something louco. Go pray every night at 2 in the morning. No. Faça algo louco. Maybe Vá orar 12. todos os dias às 3 da manhã. You Não, need sleep. você precisa But dormir. just do something just extreme and say, Lord, I am desperate, like it says in Hebrews 11:6. Mas faça algo extremo, desesperado, como diz em Hebreus 12:6. Yeah. 11:6. To those who are those who desperately seek God, He O rewards. Senhor recompensa aqueles que o He buscam com o rewards coração those. desesperado. Ele recompensa. Who desperately seek.
Quem busca desesperadamente. Start desperately seeking him in prayer and Comece a being with him. buscá-lo desesperadamente. Vou falar aqui no lugar das mulheres, né? Não sou parte da resposta, mas enquanto elas estavam falando aqui, eu me lembrei, na história de missões, o movimento Morável teve uma reunião de oração que durou 100 anos. Interessante. Como é que você faz uma reunião de oração durar 100 anos? Talvez é o que a gente deve se perguntar, como é que a gente faz as nossas orações prolongarem tanto tempo, como é que a gente pode criar um movimento de oração. A questão é que a oração desapareceu da nossa liturgia, dos nossos cultos, das nossas igrejas. Já 25 anos atrás, um grande pregador brasileiro, Caio Fábio de Araújo Filho, escreveu e já denunciava a questão da oração, falando de uma geração que desaprendeu a orar. E nós somos, sem dúvida alguma, essa geração. Desaprendemos a orar. Então, a gente precisa trazer de volta a oração para ser um centro da nossa espiritualidade, porque não existe outra maneira da gente avançar e da gente ver Deus transformando as nossas vidas e as vidas das outras pessoas, se não for pela oração. Ok, a gente tem muitas outras perguntas incríveis aqui, mas por conta do tempo, a gente não vai conseguir fazer mais. Obrigado, os preletores. Se a sua pergunta não foi respondida, tem bastante aqui ainda. Cola no pessoal para conversar, trocar uma ideia. Com certeza eles vão responder e atender vocês. Beleza?